O livro dos Atos, nós vamos ler no capítulo 21, a partir do verso 40 e depois o capítulo 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, verso 40. Nós estamos fazendo a exposição desse livro maravilhoso, a história da igreja, as grandezas realizadas pelo Espírito Santo através dos apóstolos, que nos trazem grandes ensinamentos. E estamos fazendo uma aplicação bíblica, uma aplicação prática, pastoral em todos esses textos. Atos dos Apóstolos 21, verso 40, diz assim: E havendo-lhe o permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo: Homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, o maior silêncio guardaram, e disse: Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nessa cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. E persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo desses cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase que ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado a fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque has de ser sua testemunha para com todos os homens o que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: Dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu não estava na prisão, e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também não estava presente, e consentia na sua morte, e guardava as capas dos que o matavam. E disse-me: Vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram até esta palavra, e levantaram uma voz dizendo: Tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, e arrojando de si as vestes, e lançando o pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa se clamavam contra ele. E quando o estavam matando com correias, disse Paulo ao centurião que ele estava: É-vos lícito açoitar o romano sem ser condenado? E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: Vê o que vais fazer, porque esse homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: Dize-lhes, és tu romano? E ele disse: Sim. E respondeu o tribuno: Eu com grande soma de dinheiro alcancei esse direito de cidadão. Paulo disse: Mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar. E até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. Senhor, mais desta vez estamos diante de Ti e da Tua bendita e maravilhosa palavra.
Precisamos, ó Deus, de graça e misericórdia, para que tenhamos capacidade para ouvir a Tua voz, para ouvir aquilo que Tu tens a falar conosco nessa noite aqui. E em ouvindo, precisamos, ó Deus, da ajuda do Senhor, através do Teu Espírito Santo, para compreender a Tua palavra, porque não podemos fazer por nós mesmos. Se dependermos, ó Deus amado, da nossa própria sabedoria, a Tua palavra aparecerá para a gente como uma loucura, uma lenda ou algo incompreensível. Mas se o Teu Espírito nos ajudar, se o Senhor tiver misericórdia de nós, poderemos compreender e entender aquilo que Tu queres falar conosco. E mesmo que entendamos, se o Senhor não também estiver com a gente, não teremos força suficiente, nem capacidade para colocar em prática, para viver aquilo que aprendemos nessa noite. Então pedimos misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ser propício a nós, pecadores, imperfeitos, pequenos que somos, mas confiantes no Senhor. Cremos que Tu tens algo para nós nessa noite e queremos desfrutar desse Teu propósito e também das Tuas promessas. Em nome de Jesus, nosso Salvador, e para a Tua glória, oramos agradecidos. Amém. Louvado seja nosso Deus. Então estão conosco hoje o Nilson e a Cleonice, não é isso? Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Prazer e privilégio ter vocês aqui com a gente, amém? Deus abençoe. Nós estamos vivendo um tempo em que a informação é abundante. Nós temos todo e qualquer tipo de informação na palma da nossa mão a todo instante. Os nossos telefones, os smartphones, né? Os telefones inteligentes. A palavra smart significa esperto em inglês, ou inteligente, alguma coisa assim. Até um filme muito bom, filme Quarto de Guerra. Tem uma irmã que ela fala assim: o meu celular não faz quase nada, deve ser um telefone burro, né? Ela fala para outra irmã assim: esses telefones de vocês, os smartphones, fazem muita coisa, porque são telefones espertos, telefones inteligentes. Ela fala assim: o meu celular para ligar com as pessoas deve ser um telefone burro, que é o contrário de smart, né? Nós temos na palma da nossa mão todo tipo de informação sobre política, sobre economia, sobre tempo, sobre mercado financeiro. Nós temos informações de tudo. Temos informações sobre o clima, temos informações sobre o trânsito, todo tipo de informação. Mas na mesma intensidade, a mesma quantidade de informação que a gente tem, há também a desinformação. As pessoas que, apesar de ter tanto conteúdo, nem sempre estão bem informadas, nem sempre conhecem a verdade dos fatos, nem sempre conhecem toda a verdade, porque as coisas mudam a todo instante, as coisas mudam a todo tempo. Nós conhecemos algo como verdade, como algo verdadeiro agora, e daqui a alguns instantes pode ser que não seja mais assim. Notícias chegam de forma distorcida e você vai procurar ver a fundo, não é mais como havia sido dito. E é preciso estar muito atento para não estar desinformado, porque a desinformação ela pode nos atrapalhar em todas as áreas da nossa vida. A desinformação pode atrapalhar os nossos estudos, pode atrapalhar o nosso trabalho, pode atrapalhar os nossos relacionamentos e pode com certeza atrapalhar a nossa fé, nosso relacionamento com Deus. A maneira como conhecemos a Deus pode ser prejudicada se não estivermos com a informação correta, se não conhecermos a Deus verdadeiramente. Nós estamos no mês de outubro, começando o mês de outubro, hoje é o dia 1º de outubro. Aliás, hoje exatamente completam-se 6 anos que eu estive nesse culto pela primeira vez. Há 6 anos atrás, exatamente no dia 1º de outubro, tomávamos posse aqui, no domingo também, e também tinha chovido, né? Muito parecido. O ciclo parece que se completa novamente. Mas o mês de outubro também é o mês em que comemoramos o mês da reforma. A reforma protestante.
A reforma, ela se fez necessária porque a igreja entrou num processo de deforma. Nós estamos estudando o livro de Atos, em que relata o momento em que a igreja toma forma. A igreja, ela é inaugurada com a descida do Espírito Santo em Pentecostes, o Evangelho começa a ser pregado, as comunidades começam a ser formadas, os discípulos de Jesus começam a ir pelas cidades, anunciando o Evangelho. Filipe estava pregando já em Samaria, não é? Em Cesareia, perdão. Na cidade de Samaria o Evangelho já estava se desenvolvendo. Paulo já tinha feito várias viagens missionárias e fundado comunidades cristãs em vários lugares. Antioquia já tinha se tornado o quartel-general das missões, de onde os missionários saíam para pregar o Evangelho, e a igreja está tomando forma. Mas em um determinado momento a igreja começa a se deformar. As informações já não são mais tão claras. As igrejas já não estão mais ouvindo aquilo que o Espírito Santo dizia. Nós estamos meditando no livro de Atos, estudando o livro de Atos, e a gente vê que as pessoas estavam sempre ouvindo a voz do Espírito Santo. O Espírito dirigia os pastores, o Espírito dirigia as igrejas, o Espírito dirigia os missionários, eles eram todos dirigidos pelo Espírito Santo. Mas a igreja começa a entrar num momento de deformação, de decadência, a ponto de, perto do final do primeiro século, Jesus enviar uma mensagem através do apóstolo João, que as igrejas deveriam ouvir a voz do Espírito. As cartas às 7 igrejas da Ásia Menor terminam dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas a igreja parou de ouvir. Os irmãos pararam de ouvir a voz do Espírito Santo. E a igreja começa a se deformar. A igreja começa a se distanciar da forma original, do propósito original. E por volta do ano de 1700 e alguma coisa, na Alemanha, um monge começa a estudar mais a fundo a palavra de Deus. O Martinho Lutero, um monge católico, ele começa a ver a forma como que a igreja estava, ele começa a observar o tanto que a igreja tinha se distanciado da palavra de Deus. Ele começa a ler a Bíblia, algo que não era comum nem para os padres, nem para os sacerdotes da sua época, mas ele começa a ler a palavra de Deus e começa a perceber como a igreja estava fora da vontade do Senhor. E ele então elabora 95 teses que a igreja deveria acatar para que pudesse novamente tornar a forma que ela não deveria ter perdido. Ele é mal compreendido, é excomungado, e a partir de então nasce o movimento protestante, que nada mais é do que a igreja tentando voltar à sua verdadeira forma, a viver de acordo com o propósito e o modelo descrito nesse livro de Atos que nós estamos estudando. E o trabalho então de todo aquele que tem a Escritura como única fé, uma regra de fé e prática, aqueles que abraçam os 5 pilares da reforma, entre eles o principal, só a Escritura, somente as Escrituras, é levar essa informação a todos aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, que é mesmo sendo religiosos, mesmo tendo religião, mesmo tendo uma prática religiosa, mesmo crendo que Deus existe, ainda assim precisam conhecer toda a verdade. E o texto que nós lemos é um esforço do apóstolo Paulo também querendo fazer isso. Aqueles homens haviam prendido Paulo no templo, haviam tentado matar o apóstolo Paulo ali, e Paulo então é levado à fortaleza para não ser linchado na porta do templo, na porta da igreja. E quando ele é levado, amarrado e carregado pelos soldados, tamanha violência da turma que estava contra ele, ele pede um favor ao tribuno, que já não era mais Pôncio Pilatos, o Pôncio Pilatos já não estava mais ocupando aquele cargo de tribuno em Jerusalém. O tribuno agora era Cláudio Lísias, e Paulo pede a Cláudio que deixe que ele fale ao povo, porque ele desejava esclarecer. Nós vimos aqui que aquele povo estava intolerante, vimos isso semana passada. Eles não tinham tolerância por quem pensava diferente. Paulo estava trazendo algo novo e aquilo para eles não valia a pena ser
nós vimos aqui como o que pode acontecer quando nós nos deixamos nos levar pela intolerância. Mas o apóstolo Paulo agora, ele deseja fazer a sua defesa. Ele deseja colocar diante daquelas pessoas toda a verdade a respeito de tudo aquilo que estava acontecendo com ele, porque eles absolutamente não compreendiam nada. Algumas pessoas estavam ali sem saber por que estavam, outros estavam ali porque ouviram uma mentira no templo, de que Paulo havia profanado o templo, e outros estavam ali absolutamente mal intencionados mesmo, querendo, mesmo através de uma mentira, condenar o inocente. Mas Paulo faz um esforço para se explicar diante daquelas pessoas. Ele vê que aquelas pessoas estão mal informadas. Ele sente compaixão por aquelas pessoas. Apesar de estar sendo perseguido, apesar de estar sendo vilipendiado, apesar de estar sendo ameaçado de morte, ainda assim ele sente compaixão da falta de informação que aquelas pessoas tinham, da falta de conhecimento, da falta de entendimento daquelas pessoas. E então ele pede licença ao tribuno, pede em língua grega primeiro ao tribuno, se ele pode falar com as pessoas. O tribuno fica admirado, porque nem o tribuno sabia quem Paulo era direito, e fala assim: você não é aquele egípcio que fez um motim aí, uma rebelião e tal, e levou pessoas para o deserto? Eu, não sou nada disso. Eu sou nascido em Tarso, uma cidade importante da Cilícia. E aí o tribuno então permite que Paulo fale, e ele começa a falar em hebraico com os irmãos. Nós vamos olhar para esse texto e tentar nos identificarmos com o apóstolo Paulo na compaixão por aqueles que não conhecem a verdade, aqueles que já conhecem. E aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, que não conhecem a verdade, nós vamos usar esse texto para tentar de alguma forma levar um pouco mais de informação, o Evangelho de forma um pouco mais clara, para aqueles que ainda não entendem, para aqueles que ainda não conhecem. Então, seja você já um cristão convicto, então você preste atenção no que esse texto tem para nos ensinar. Ou se você ainda não conhece o Evangelho bíblico como ele é de fato, também fique atento, preste bastante atenção, para que você possa conhecer um pouco mais do que é o Evangelho de Jesus Cristo. Nós vemos aqui, o apóstolo Paulo começa a sua exposição, ele pede silêncio para aqueles irmãos, ele começa a falar em língua hebraica, e ele começa identificando, falando para aquelas pessoas quem ele é. Aquelas pessoas eram religiosas, aquelas pessoas eram judios, eram judeus que estavam acusando o apóstolo Paulo, e ele então começa se identificando com essas pessoas. Do verso 40, do capítulo 21, até o verso 5 do capítulo 22, ele faz essa identificação. Ele diz: eu sou um de vocês. Eu nasci em Tarso da Cilícia, mas eu fui criado aqui em Jerusalém. Eu fui educado aos pés do principal rabino da academia, da escola de Hillel. O rabino Gamaliel me ensinou, me treinou, me estudou para ser um de vocês. Não somente um de vocês, mas talvez o mais radical entre todos vocês. Eu vim para essa cidade, eu fui criado aqui, eu fui educado aos pés de Gamaliel, e eu me tornei uma pessoa zelosa pela lei, zelosa pela nossa religião, zelosa por tudo aquilo que vocês estão defendendo. Aquilo que vocês defendem, eu também creio. Aquilo que vocês zelam, eu também tive já um zelo maior do que esse que vocês estão tendo. Eu, no início do caminho, no início em que as pessoas começaram a seguir esse Jesus, eu persegui essas pessoas, eu consenti na morte de pessoas, entre elas Estevão, eu prendia pessoas, eu me dispus até a sair dessa cidade e ir para Damasco, na Síria, para trazer de lá aqueles que professam esse nome. Paulo se identificou dizendo: eu me identifico com vocês, eu sou um de vocês, eu entendo o que vocês entendem, eu compreendo o que vocês compreendem, eu sei o que qual é o conhecimento de vocês, o conhecimento que vocês têm, eu também tenho. Eu sou um de vocês. Eu não sou um extraterrestre que caiu de paraquedas aqui de repente. Eu não sou um estranho, um forasteiro, eu não sou um peregrino, eu não sou alguém diferente aqui nesse meio. Eu sou um de vocês. Mas aí Paulo diz assim: sendo um de vocês, e estando eu a caminho de Damasco, para fazer aquilo que vocês estão tentando fazer aqui, alguma coisa mudou na minha vida. E agora Paulo começa a reportar uma revelação que ele teve de Deus. Ele viu o próprio
meio-dia. Nós estamos vendo nos nossos dias aqui o quanto o sol do meio-dia brilha. Não é? Nesses últimos dias a gente percebeu o quanto o sol do meio-dia é intenso. E Paulo estava reportando a eles a revelação, dizendo: ao meio-dia uma luz mais resplandecente do que a do sol veio sobre mim. E eu fiquei cego. E quando eu me vi naquela situação, eu clamei: quem és tu, Senhor? Porque agora me chamaram pelo nome. Paulo falou assim: eu cria naquilo que vocês creem, eu vivia da forma como vocês vivem, mas eu fui chamado pelo nome. E quando eu ouvi o meu nome, e meu nome estava sendo citado com um tom de reprovação, porque a voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele dizendo assim: quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você está perseguindo. Eu vivia da forma como vocês vivem, mas eu tive uma revelação de Deus e percebi que eu estava crendo da maneira certa, mas eu estava indo para a direção errada. E aí então ele fala da revelação, ele fala daquilo que o Senhor fala com ele no caminho de Damasco, que ele deveria entrar na cidade, que ele deveria esperar que lhe fosse dito, que ele precisava esperar algumas novas instruções. Mas Paulo agora está cego, ele não consegue ir sozinho, e as pessoas que estão com ele, que tinham visto a luz, mas não haviam compreendido o que a voz dizia, levam Paulo pela mão até a rua chamada direita, na casa de um certo Simão. E então um homem chamado Ananias, também judeu, também zeloso da lei, também que cria no Senhor Jesus, vai até Paulo, e Paulo então agora fala da nova aliança que ele tinha com Deus. Então Paulo agora vai reportar, nós já estamos aqui, dos versos 10 a 16 do capítulo 22, ele vai falar agora sobre a renovação da aliança, porque o povo judeu é o povo da aliança, o povo de Israel tinha uma aliança com Deus, uma aliança feita com Abraão, uma aliança que foi estabelecida entre o Senhor e Abraão e os seus descendentes, renovada a Jacó, e depois aos 12 patriarcas, e depois o povo foi novamente trazido para o compromisso com Deus no deserto através de Moisés, e depois vieram os profetas, e depois veio o templo, o sacrifício, e o povo sempre estava fiel àquela aliança. Mas Paulo agora fala assim: agora existe uma nova aliança, existe um novo pacto, existe um novo compromisso. A aliança anterior tinha a ver com sacrifícios, a aliança anterior tinha a ver com mediadores, a aliança anterior tinha a ver com lugares físicos, com altares feitos de bronze. Mas agora existe uma nova aliança, porque não precisa ser feito mais nenhum sacrifício, porque o sacrifício definitivo já foi feito na cruz. Jesus morreu por causa dos nossos pecados, Jesus pagou o preço da nossa condenação, e agora o que nós precisamos é confessar que nós cremos em Jesus como nosso Salvador e descer as águas do batismo como sinal dessa nova aliança. E Paulo recorda como isso aconteceu com ele. Ananias chega, ora por ele, a escama dos olhos cai, e ele então é batizado naquele momento, e ele estabelece agora um novo pacto e uma nova aliança. Paulo está dizendo para aqueles homens: vocês fazem parte sim de uma aliança com Deus, mas agora existe uma aliança superior. Vocês estavam debaixo de um testamento que ainda não tinha valor, porque o testador estava vivo. Mas agora vocês podem receber a herança oriunda do testamento, porque agora o testador está morto. Mas ele ressuscitou e vive para todo sempre. Mas a morte dele nos dá direito a participarmos da sua herança. Aleluia, Deus. O autor aos Hebreus, quando você lê a carta aos Hebreus, ele explica isso. Ele diz: um testamento não tem validade enquanto o dono do testamento está vivo. Não é você que tem muitos bens e que já fez o teu testamento? Não é? Seus herdeiros não podem desfrutar ainda da sua herança, porque você está vivo. Nós temos apenas uma história em toda a Escritura de um filho que quis desfrutar da herança antes do pai morrer. Ainda bem que é uma parábola, não é uma história de fato. Mas Jesus contou que certa vez um filho chegou para o pai e falou assim: pai, eu gostaria que o senhor tivesse morto, mas já que o senhor não morre, então me dá uma parte da minha herança que eu quero desfrutar agora, eu não quero esperar por isso. A parábola do filho pródigo, ou, se nós olharmos com mais atenção, a parábola não diz respeito ao filho, diz respeito ao pai que espera.
não é? E o autor dos Hebreus explica isso, que o testamento ele tem validade só depois que a pessoa morre. E Cristo veio para morrer, para fazer com que esse testamento pudesse ser usado, pudesse entrar em vigor, e eu e você pudesse desfrutar da herança que Ele nos confiou, que Ele conquistou para nós. E agora, depois de 3 dias, Ele ressuscita, e aí Ele se torna o primeiro de uma nova raça, o primeiro de uma nova família, o primogênito entre muitos irmãos. Então Paulo fala agora, tem uma aliança nova, tem uma aliança diferente, tem uma aliança mais profunda, tem uma aliança que vem do coração. Então não precisa mais de mediadores, não precisa mais de intercessores, não precisa mais de altares físicos, porque agora cada um de nós pode ser templo do Espírito Santo. Agora cada um de nós é um local de adoração do Senhor, aleluia por isso. E depois então Paulo começa a falar da missão que o Senhor Jesus confere a ele. Ele fala que ele agora, debaixo dessa nova aliança, ele tem também uma nova missão. Versos 17 a 21 do capítulo 22. Aí. Porque agora, convertido em Damasco, Paulo vai para a Arábia, fica 3 anos, retorna da Arábia, é rejeitado em Damasco, precisa fugir da cidade, vai para Jerusalém. Em Jerusalém ele se encontra com os pais da igreja, mas ele é rejeitado pelas pessoas por causa do seu histórico, por causa do seu passado, e ele então vai orar no templo para ver como é que resolveria aquela situação, e Jesus aparece a ele no templo e fala: Paulo, aqui nessa cidade não é o seu lugar. E aí o apóstolo Paulo fica meio nervoso com Jesus, fala: Senhor, o senhor já está enganado, o senhor sabe com quem o senhor está falando? Sabe quando ele fala assim, você sabe com quem está falando? Algo mais ou menos disse a mesma coisa para Jesus. O senhor não sabe com quem o senhor está falando. O senhor não prestou muito bem atenção em quem eu sou. Eu sou nascido e criado nessa cidade, eu persegui os cristãos, eu consenti na morte de Estevão, eu perseguia as suas testemunhas, eu perseguia as suas ovelhas. Senhor, eu tenho que ficar nessa cidade para que as pessoas vejam a transformação da minha vida. E aí Jesus fala assim: Paulo, vai embora daqui e vai depressa, para de enrolar. Eles não vão ouvir a sua mensagem aqui, o seu testemunho não será aceito nessa cidade. Eu quero que você vá embora e vá para longe, porque a sua missão agora é no meio dos gentios. No meio dos judeus tem gente que prega. Eu preciso de você no meio dos gentios. Ele reporta a sua nova missão. Só que quando ele fala dos gentios, aí os judeus ficam atemorizados, ficam irritados, porque eles até aceitariam que os gentios se tornassem judeus, mas gentios se tornando cristãos, para eles era um grande absurdo. E eles não podiam aceitar isso de forma alguma. E eles se revoltam e tentam destruir Paulo, eles rejeitam Paulo. Nós estamos aí nos versos 22 e 23 falando dessa rejeição contra ele. E quando a confusão volta a se intensificar e inflamar, aí o tribuno Cláudio Lísias manda prender Paulo e fala assim: vamos descobrir o que esse homem tem para contar. Esse homem deve ter feito alguma coisa muito grave, senão as pessoas não estariam tão irritadas assim comigo. E então vamos colocar ele no trono, e lá no trono que ele vai falar. E aí Deus dá um grande livramento ao apóstolo Paulo, os versos 24 e 29, os últimos que nós lemos. Que ele, já amarrado, a ponto de ser açoitado, ele fala assim: escuta, você tem costume de açoitar um cidadão romano sem que haja um julgamento justo? E até aquele momento não sabiam que Paulo também era romano. Além de judeu, ele era romano, possuía 2 nacionalidades. O nome Saulo era o nome hebreu do apóstolo Paulo, o nome Paulo era o nome romano dele. Então, quando ele fala isso, o centurião fala assim: espera um pouquinho, não acha ainda não. Ele fala para o tribuno assim: você está sabendo que esse camarada é romano, você vai bater nele? Porque era proibido o cidadão romano ser açoitado, principalmente sem um processo formal. O apóstolo Paulo foi o único dos apóstolos que não morreu crucificado, ou de forma dolorosa. A morte do apóstolo Paulo foi por decapitação, uma morte rápida, porque era romano. Como golpe de misericórdia, ele recebeu o privilégio de ter a cabeça tosada com um golpe só de espada, porque era romano. Era um jeito misericordioso de morrer. Porque o jeito de Nero matar cristãos era crucificado, era nas arenas, os animais comerem, era lutando um contra o outro até a morte, ou colocado nos postes da cidade, todos besuntados de bicho, e aí está
atacava-se fogo para que eles pudessem iluminar a cidade à noite. Essa era a maneira de matar cristãos. Mas o direito romano, que é também o direito que é usado como base do nosso direito aqui, no nosso país, ele dava direito a um julgamento justo, a ampla defesa, direito ao contraditório, e a lei precisava ser cumprida à risca. A justiça era franqueada a todos. Todos tinham direito à justiça. Todos eram iguais perante a lei. A nossa Constituição também diz isso, embora nem sempre aconteça, mas é o que diz a nossa Constituição. Então, quando o tribuno ouve aquilo, ele fala assim: peraí, você é romano? Então, eu sou. E aquele homem fica confuso, porque ele vê aquele homem pobre, um missionário, talvez não estaria bem vestido, com roupas caras e apresentáveis. E ele olha e fala assim: mas como é que você se tornou romano? Eu paguei muito caro por isso. Porque só tinha duas maneiras de se tornar um cidadão romano: ou você nascia romano, ou você subornava alguém do governo e comprava o título de cidadão romano. Só existiam essas duas formas. Nós não sabemos quem subornou quem para Paulo se tornar um cidadão romano, ou quem da sua família fez isso para se tornar cidadão romano, porque o apóstolo Paulo tinha se tornado romano por nascimento. Então, quando o Cláudio fala assim: eu paguei muito caro no meu título, e Paulo fala assim: não, eu não paguei nada. Quando eu nasci, eu já nasci romano também. E aí então, ele recebe esse grande livramento, é solto das cadeias, e fica preso ainda na fortaleza. E nós vamos ver um pouco mais adiante, na nossa próxima ministração, o desenrolar dessa história, mas ele é livrado naquele momento da situação. E a gente vê que, apesar da preocupação de Paulo em trazer o Evangelho de forma clara àquelas pessoas, apesar da sua compaixão por aquelas pessoas que ainda não tinham tido encontro com Jesus como ele teve, apesar do interesse em se fazer entendido por aquelas pessoas, ainda assim ele é rejeitado, ainda assim ele é compreendido. Por isso, essa passagem, essa história, ela nos traz algumas lições importantes que eu quero compartilhar, ainda que rapidamente, com os irmãos. A primeira dela é que eu e você, que já conhecemos o Evangelho, precisamos pregá-lo com empatia. Precisamos nos colocar no lugar das outras pessoas. Precisamos saber que conhecer o Evangelho como nós conhecemos, conhecer a Bíblia como nós conhecemos, ter tido encontro com Jesus como nós tivemos, é um grande privilégio. E nós devemos sentir a dor daqueles que ainda não tiveram a mesma oportunidade, que ainda não tiveram encontro com Cristo, que ainda não conseguiram compreender qual é o propósito e o plano de Deus para a vida de cada ser humano. Não conheceram ainda o que é ter um encontro com a graça. Não conheceram ainda o que é conhecer plenamente o Evangelho, ter paz no Espírito, ter a certeza da salvação, ter a esperança da vida eterna. Porque muitas pessoas, apesar de religiosas, não sabem onde vão passar a eternidade. Muitas pessoas, apesar de religiosas, não conhecem a plenitude do amor de Deus. Muitas pessoas, apesar de religiosas, não têm esperança da salvação, não sabem aonde passarão a eternidade. E eu e você precisamos nos colocar no lugar dessas pessoas. Entender que um dia alguém veio e falou de Cristo para nós, e por isso nós estamos aqui. E você que ainda não teve encontro com Jesus, saiba que Jesus ama você, que Jesus está à sua disposição, e você precisa ter um encontro com Ele, porque se você não tem esperança, se você não sabe onde vai passar a eternidade, se você não tem a alegria da vida eterna, o encontro com Cristo te trará tudo isso. É preciso que você tenha um encontro com Jesus e conheça plenamente o Evangelho, para que você possa ser capacitado a se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Jesus e viver a eternidade com Cristo. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que a pregação do Evangelho precisa ser baseada em uma experiência pessoal nossa. Eu e você não podemos falar de Jesus baseado na experiência do pai, da mãe, do tio, do parente, do primo, do pastor, do obreiro da igreja, das pessoas da comunidade. É preciso que o Evangelho tenha como base a nossa experiência pessoal. O apóstolo Paulo, quando foi falar de Jesus para aquelas pessoas que estavam diante dele, ele não usou a experiência de Pedro, ele não usou a experiência de Tiago, ele não usou a experiência dos demais apóstolos, ele não falou a respeito daquilo que as pessoas em Pentecostes tinham sentido, ele não falou das mensagens de Estevão, mas ele falou do encontro
precisamos falar do encontro que nós tivemos com Jesus. Quem já teve encontro com Jesus aqui, diga amém. Amém. Quanto você tem falado com as pessoas do encontro que você teve com Jesus? Da sua experiência pessoal com Cristo. Eu gosto muito de uma história de um amigo meu que é muito culto, muito inteligente, grande estudioso, tem uma mente privilegiada, e foi indagado por uma outra pessoa que diz não acreditar em Deus, e falou assim: como você consegue acreditar em Deus? Um cara tão inteligente como você, tão estudioso, com uma mente tão brilhante, como é que você consegue acreditar em Deus? E a resposta que ele dá é extraordinária. Diz assim: eu acredito em Deus porque eu conheço Deus. Não é uma questão de acreditar, é uma questão de relacionamento. Eu tive encontro com Jesus. Jesus mudou a minha vida. Jesus transformou o meu coração, o meu caráter. Eu estava perdido, Jesus me encontrou, me deu esperança, me deu vida eterna, me mostrou a gravidade, me mostrou a sujeira, me mostrou a podridão dos meus pecados e me levou ao arrependimento. Ele me salvou, Ele lavou os meus pecados, Ele escreveu meu nome no livro da vida, onde ninguém pode tirar, e agora eu vou morar no céu porque eu conheço a Deus, eu conheço Jesus, eu tive encontro com Ele. Aleluia. O testemunho da palavra de Deus deve ser baseado na experiência pessoal. Você não precisa contar a mensagem do domingo, você não precisa contar a mensagem do pastor, não adianta você saber a Bíblia inteira de cor. Conte o que Jesus fez em sua vida. Conte o que Jesus fez por você. A Bíblia conta a história de um missionário extraordinário. Não fez seminário, não estudou teologia, não se tornou perito em pregação. Mas ele tinha uma legião de demônios sobre ele. Ele foi liberto por Jesus. Jesus então liberta aquele homem, morador de Gadara, que nós conhecemos na Bíblia como Gadareno, não sabemos nem o nome dele. Era endemoniado de Gadareno. Não tem nem nome, não sabemos o nome dele. Mas ele foi um homem que teve encontro com Jesus. Jesus liberta aquele homem. Aquele homem estava nu, endemoniado, batendo em todo mundo, ninguém chegava perto dele. Imagina que sujo. Mas aí então, Jesus expulsa os demônios daquele homem. As pessoas chegam a ver aquele homem vestido, em perfeito juízo. Aquele homem que ninguém podia segurar, estava sentado, tranquilo. E quando Jesus vai se retirar dali, é interessante que Jesus atravessa o mar da Galileia somente por causa daquele homem. Jesus não reúne uma multidão, Jesus não prega para muitas pessoas, Jesus só liberta aquele homem. E dali mesmo ele volta para o outro lado, do lado onde ele estava antes. E quando Jesus está para voltar, ele fala assim: Senhor, eu vou com o Senhor. E Jesus fala assim: não, não vai comigo não. Volta para sua casa e diga à sua família como Deus teve misericórdia de você. Você quer fazer a diferença no mundo? Conte como Deus teve misericórdia de você. Conte como Jesus te libertou do pecado. Conte como Jesus consertou seu casamento. Conte como Jesus te ensinou a ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, uma filha melhor, um funcionário melhor, um patrão melhor, um empregado melhor. Fale disso. Testemunhe. É só contar a sua própria experiência. Paulo fez isso. Contou a sua própria experiência. Terceira lição que nós aprendemos nesse texto é que a pregação do Evangelho precisa oferecer um propósito de vida. Quando o apóstolo Paulo tem aquele encontro, aquela experiência com Jesus no caminho de Damasco, o Senhor fala assim: Paulo, esquece tudo que você sabia. Você estava vivendo por algo que não valia a pena viver. Você estava vivendo para perseguir pessoas, para matar pessoas, para prender pessoas, para torturar pessoas, para fazer pessoas blasfemarem. Quando nós olhamos as cartas do apóstolo Paulo, ele prendia as pessoas. Paulo, ele mesmo se relata, ele se compara a um touro indomável, a uma fera muito brava, uma fera muito
ter uma nova aliança. Você vai ter algo para viver que vale a pena. Irmãos, o Senhor Jesus quer que nós vivamos uma vida que vale a pena ser vivida. Eu e você estamos aqui para a glória de Deus. Quando Ananias ouve falar de Saulo, o Senhor Jesus aparece para Ananias. Ananias estava orando e veio uma visão, e Ananias recebe uma mensagem do próprio Senhor Jesus e fala assim: Ananias, vai até a rua direita, na casa de Simão, você vai encontrar um homem chamado Saulo, e ele está orando, e Ananias fala assim: Senhor, como é que eu vou encontrar um homem desse? Eu sei quem é esse Saulo, eu já ouvi falar dele. É um homem que está perseguindo os cristãos de Jerusalém e está vindo para a cidade aqui para perseguir a gente agora. Mas aí o Senhor falou assim: vai Ananias, vai lá falar com ele, porque esse homem é um vaso escolhido para mim, e eu vou mostrar para ele quanto que ele vai ter que sofrer por causa do meu nome, porque ele é um vaso escolhido para mim. Eu tenho um propósito para esse homem, eu tenho um propósito para ele. Nós precisamos receber o Evangelho para podermos ter um novo propósito de vida. A pregação do Evangelho precisa ser assim, precisa oferecer um propósito de vida, viver para a glória de Deus, ser produtivo no reino de Deus, manifestar o reino de Deus. Quarta lição, é só 28, tá? Na quarta, daqui a pouquinho a gente acaba. Quarta lição é que eu e você não devemos ficar muitas vezes esperando que a reação à pregação da palavra seja positiva. Paulo teve empatia com aquelas pessoas, Paulo contou a sua própria experiência, Paulo falou do seu novo propósito de vida. O resultado foi rejeição total. Nós não podemos achar que porque a gente se importa com as pessoas que não conhecem o Evangelho, nós não podemos achar porque nós tivemos uma experiência extraordinária que nós vamos contar para as pessoas, nós não podemos achar que por causa do fato de termos a solução e um propósito de vida que vale a pena para as pessoas, que só por isso nós seremos aceitos e as pessoas vão abraçar a fé de forma voluntária e feliz. Muitos farão assim, mas nem todos. No caso de Paulo ali, ninguém quis ouvir nem o resto da mensagem. Paulo estava caminhando para o fim do sermão, já começaram a gritar: mata esse homem, tira esse homem daqui. Nós não queremos mais ouvir. Da mesma forma que fizeram com Estevão, agora estavam fazendo com o apóstolo Paulo. Nós não queremos esse homem vivo, nós não queremos esse homem vivo. Jesus foi rejeitado, Estevão foi rejeitado. Está chovendo, glória a Jesus. Amém? Muito bem, agora presta atenção aqui. Deixa eu ver. Estevão foi rejeitado, apedrejado. E agora o apóstolo Paulo está sendo também acusado, uma multidão gritando que ele deveria morrer. E por que comigo e com você precisa ser diferente? Nós estávamos aqui no domingo retrasado, na comemoração do aniversário da igreja, o pastor da Carmen pregando, e falando que o Evangelho não é um convite a ter uma vida fácil. As pessoas mais santas desse mundo foram as que mais sofreram. Aqueles que mais andaram com Jesus foi quem mais padeceu. Felicidade, conforto, tranquilidade nesse mundo não é sinal de que Deus está feliz conosco. Pode ser exatamente o contrário. Eu e você precisamos saber que mesmo a gente estando preocupado, interessado na salvação das pessoas, muitas vezes a rejeição pode vir e pode acontecer contra nós. O que nos importa, o que nos compete é continuar testemunhando, apesar da rejeição. Não deixe de falar porque você vai ser rejeitado. Não deixe de falar porque você vai ser criticado. Não deixe de falar porque você vai ser atacado. Não deixe de entregar a sua vida a Jesus com medo de que as pessoas vão falar de você ou vão fazer contra você. Se você se converter, pode ser que você perca alguns amigos. E se você perder esses amigos, é até bom que você perca, porque amigo de verdade ele não perde.
Se você se converter e alguns amigos se afastarem de você, porque não eram amigos de fato. Jesus tem amigos muito melhores. E pode ser que um dia esses maus amigos também se convertam, também conheçam o Evangelho. Mas entregue sua vida a Jesus. Receba um novo propósito para a vida. Tenha uma experiência pessoal com Cristo, ainda que para isso custe você ser rejeitado. Assim. E como eu ia dizendo, a quinta e última lição que eu quero compartilhar com vocês sobre esse texto, que às vezes nós somos submetidos a momentos difíceis. E nesses momentos nós precisamos de sabedoria para usar aquilo que o Senhor tem colocado à nossa disposição para que possamos vencer as dificuldades da vida. Porque pode ser que nós tenhamos que passar por tribulações, mas o Senhor sempre nos provê alguma ferramenta e algum escape. O apóstolo Paulo usou a cidadania romana. Quando a situação ficou tensa, e ele viu que ele poderia sair daquele tronco morto, sem chegar aonde ele gostaria de chegar, anunciar o evangelho em Roma e até na Espanha, ele usou a cidadania. Em Filipos ele não usou, em Filipos ele apanhou, junto com os filhos. Mas agora ali em Jerusalém a situação era outra. Ali em Jerusalém ele ia para o trono, os chicotes usados em Jerusalém, que usaram para assistir a paixão de Cristo. Os chicotes usados em Jerusalém era um chicote feito de couro, com um pedaço de osso e de metal na ponta. E quando a pessoa recebia um açoite daquele, pedaço das costas vinha junto. Era dilacerado e muitos morriam no tronco, a maioria não resistia. Jesus resistiu por um milagre. Era para Jesus ter morrido antes de chegar à cruz. Tamanha foi a aflição pela qual ele passou. O apóstolo Paulo usou a cidadania romana para não precisar passar por aquilo. E funcionou. Eu e você, às vezes, precisamos de sabedoria para sair de situações difíceis. Mas em momentos de tensão, em que no meio da perseguição nós precisaremos recorrer ao Senhor, de alguma forma, a aflição pela qual ele passou. O apóstolo Paulo usou a cidadania romana para não precisar passar por aquilo. E funcionou. Eu e você, às vezes, precisamos de sabedoria para sair de situações difíceis. Mas em momentos de tensão, em que no meio da perseguição nós precisaremos recorrer ao Senhor, de alguma forma, para sairmos livres de situações que se apresentam contra nós e parecem até definitivas. Então eu quero concluir, não com minhas palavras, mas com as palavras do apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo 3, a partir do verso 14, se a gente for no telão aí. 1 Pedro 3, verso 14 diz assim: mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. O apóstolo Pedro está dizendo que se vocês forem perseguidos, não fiquem angustiados. Se as pessoas quiserem entender da fé que vocês têm, expliquem com mansidão, com amor, para que eles possam entender a razão da esperança de vocês. E façam isso de forma que as pessoas fiquem envergonhadas por estarem levantando má fama contra vocês e falando mal no momento em que vocês têm uma boa conduta. Mas para isso é preciso que tenham boa conduta. Porque hoje em dia muitas das acusações que são feitas contra a igreja e os cristãos são justas. Infelizmente. Infelizmente nós temos sofrido muitos ataques
que vem por nossa própria culpa, por causa dos nossos próprios escândalos, por causa do nosso próprio pecado, por causa da nossa falta de identidade, porque nós não sabemos nos portar. Mas se tivermos a conduta adequada e anunciarmos a razão da esperança, o Evangelho, de forma mansa e com boa consciência, com certeza poderemos levar mais informação sobre o Evangelho às pessoas que ainda não conhecem. Eu já ouvi várias vezes pessoas falarem assim: eu nunca ouvi falar de Jesus dessa forma, eu não sabia que era assim. Eu falei, mas esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho limpo de religiosidade, limpo de religião, limpo de qualquer outra coisa. O Evangelho é isso. É o Evangelho de Jesus, é o Evangelho que eu abracei, é o Evangelho que eu consegui aprender. Alguém me ensinou. E por isso estou trazendo a você, compartilhando a você. Então, queridos, que o Senhor nos ajude a sermos testemunhas fiéis do Evangelho, para a glória de Deus, não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor. Que a nossa vida não seja um esforço para trazer gente para a nossa religião. Religião as pessoas já têm. Mas que nós possamos nos empenhar por levar a informação correta às pessoas que ainda não têm. As pessoas só estão longe de Jesus, só não tiveram um encontro com Cristo ainda, porque elas ainda não ouviram toda a verdade. Elas precisam ouvir a verdade. E a verdade é Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E aí eu tenho duas perguntas aqui. Você, como Paulo, como tantas outras pessoas, já teve um encontro com Cristo que transformou a sua vida? Se você ainda não teve, hoje é o dia. Você pode se encontrar com Jesus hoje. Você pode dizer: Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu tenho andado longe do Senhor, mas eu quero ter um encontro com o Senhor. Eu quero que a minha vida mude, eu quero andar nos seus caminhos, eu quero que o Teu Espírito Santo venha morar no meu coração, e eu quero ter uma experiência pessoal com o Senhor. Se você assim desejar, nós vamos orar por você, aqui ou onde quer que você esteja, para que você também tenha o encontro com Jesus igual eu tive um dia. O encontro que me fez ver a minha condição, ver o quanto eu precisava ser transformado, apesar de eu ser religioso, apesar de ter crescido dentro de uma igreja evangélica como essa, mas eu ainda não tinha tido encontro de verdade com Jesus. E naquele dia minha vida mudou. E a sua vida também pode mudar hoje. E você que já teve um encontro com Cristo, você que já teve a sua experiência com Jesus, uma experiência que mudou a sua vida, quanto e como você tem falado do Evangelho para aqueles que ainda não conhecem? Se você não tem tido coragem, se você não tem tido ousadia, se você não tem compartilhado a sua experiência pessoal com Jesus às outras pessoas, eu também quero orar por você nessa noite, para que o Senhor te dê coragem, para que o Senhor te dê ousadia, para que você tenha o privilégio de compartilhar o seu testemunho e ver vidas sendo transformadas. Ver pessoas dizendo para você: olha, eu não conhecia, obrigado por ter falado de Jesus para mim. E vai ser muito bom nós termos essa experiência aqui, mas melhor ainda vai ser o dia em que Jesus vier buscar a sua igreja, em que nós nos encontrarmos na eternidade. E alguém chegar para você e falar assim: olha, eu estou no céu porque Jesus me salvou. Mas só você que teve essa mensagem na eternidade. Eu quero te agradecer por isso. Vai ser uma festa maravilhosa. Pastor, mas isso é possível? Eu tenho motivos para crer dentro da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, porque descansam das suas fadigas e as suas obras os acompanham. No céu desfrutaremos daquilo que nós fazemos aqui. No céu estaremos desfrutando das amizades reconstruídas desse mundo. Jesus disse: construam amigos aqui nesse mundo, para que quando vocês partirem daqui, esses os recebam os tabernáculos eternos. Então eu quero orar por aqueles que ainda não se encontraram com Cristo, mas querem ter um encontro com Ele hoje. Eu quero orar para aqueles que já se encontraram com Jesus, mas não estão conseguindo testemunhar, para que você tenha ousadia e coragem para testemunhar o Evangelho de Cristo. Eu quero orar também por aqueles que já estão testemunhando, para que sejam fortalecidos e não desanimem e testemunhem ainda mais. Amém? Vamos orar juntos? Fiquem em pé, por favor.
seus olhos. Aleluia. Fale com Deus por um instante. Medite um pouco sobre tudo que falamos aqui. Nesse mundo de tanta informação, Jesus permanece sendo a única verdade. Talvez você esteja nos ouvindo, nos acompanhando. Talvez você esteja dizendo, pastor, não, essa é a tua verdade. Não existe verdade absoluta, verdade é relativa. O que é verdade para um pode não ser verdade para outro. Mas a verdade não pode ser relativizada. Jesus disse que Ele é a verdade. Ele não é uma verdade, não é uma das verdades, Ele não é uma possível verdade, Ele é a verdade. E eu e você não encontraremos descanso em nenhum outro lugar, a não ser em Cristo. Não encontraremos paz em nenhum outro lugar, a não ser em Cristo. Não teremos segurança da vida eterna em nenhum outro, a não ser em Cristo. As religiões não podem oferecer isso. Os prazeres do mundo não podem oferecer isso. As filosofias, as ideologias desse mundo não podem oferecer isso. Só Jesus pode. Porque só Jesus salva. Porque só Ele é salvador. Ele é a única verdade. Ainda que muitas outras verdades se apresentem, Jesus permanece sendo a verdade. Que precisa ser compartilhada, que precisa ser anunciada. Porque essa verdade ela brilha como o sol da justiça no meio da escuridão de tantas ideologias e filosofias desse mundo. E só ela pode trazer clareza. Só ela pode revelar a verdade sobre nós. Só essa verdade nos leva ao arrependimento. Só essa verdade pode transformar o nosso coração. Só Jesus. Somente Jesus. Senhor, obrigado por estarmos aqui, Pai. Não somos melhores que ninguém. Nascemos da mesma forma, fomos criados da mesma forma, vivemos da mesma forma. Não temos nada de diferente. Não temos nada de especial. Não temos mérito algum, virtude alguma que seja absolutamente nossa. Tudo que temos, tudo que somos é pela graça. É porque o Senhor teve misericórdia de nós. É porque um dia tivemos um encontro contigo, Senhor. É porque um dia a tua graça nos alcançou. É porque um dia ouvimos a tua palavra e o teu Espírito Santo nos permitiu compreendê-la. E esse mesmo Espírito nos levou até a tua presença, onde arrependidos nos prostramos diante de ti, recebemos o perdão dos nossos pecados, estabelecemos uma nova aliança através do batismo, e a partir de então vivemos um novo pacto, um novo relacionamento contigo, um relacionamento que deu sentido à nossa vida, que deu propósito na nossa existência, para o qual vivemos hoje. E por isso anunciamos a tua palavra, por isso falamos essa verdade desse Evangelho, ainda que sejamos rejeitados, ainda, Senhor, que não sejamos compreendidos, mas nós nos preocupamos, nos importamos com aqueles que ainda não ouviram essa verdade, Senhor. E hoje, Deus, eu quero orar com aqueles que estão tendo contato com essa verdade pela primeira vez, Pai. Que essas pessoas sejam também transportadas, levadas até a tua presença pelo teu Espírito Santo, para que arrependidos entreguem o coração a ti e reconheçam que tu és o Salvador. Louvado seja o teu nome, Senhor. E que nós, ó Deus bendito, que já tivemos esse encontro contigo, sejamos encorajados nessa noite, empoderados pelo teu Espírito Santo, para falarmos com ousadia daquilo que tu fizeste na nossa vida, daquilo que o Senhor nos deu, da transformação, da salvação que recebemos em Cristo, para que no meio de tanta desinformação desse mundo,
no meio de tanta religiosidade, de tanta filosofia, de tanto falso evangelho, de tanta falsa pregação, de tantas religiões falsas nesse mundo, que só ilude as pessoas, que só engana as pessoas, que só faz com que as pessoas se afastem ainda mais de Ti, para, Senhor, manter essas pessoas escravizadas através dessas religiões, Pai, com rituais, com práticas abomináveis. Tanta coisa as pessoas têm feito nesse desejo de se aproximarem de Ti, Senhor, e estão cada vez mais distantes. Elas só precisam do Evangelho, esse Evangelho que nós já recebemos. Nos ajude, Senhor, a levar esse Evangelho adiante. Nos ajude, Senhor, a sofrer por essas pessoas. Faça nascer no nosso coração um sentimento de compaixão, de empatia. Senhor, que nós possamos sentir a dor dessas pessoas, a tristeza que elas sentem, e que isso nos incomode, Senhor. Que o sofrimento daqueles que ainda não conhecem o Senhor possa nos incomodar, possa doer em nós, para que o Teu Espírito nos movimente, Senhor, em direção dessas pessoas, Pai. E aqueles, ó Deus, que já pregam a Tua palavra com ousadia, no poder do Espírito Santo, que amam os perdidos, que estão anunciando a Tua palavra nos quatro cantos desse mundo, Senhor. Pai, aqueles que estão no campo, mesmo passando por privações, por tribulações, por perseguições, Senhor, sustenta os Teus filhos, Pai. Senhor, não deixe que falte o sustento material, o sustento espiritual, o sustento emocional. Senhor, não deixe faltar nada para os Teus filhos, Senhor. Sustenta, Senhor, os Teus servos que amam os perdidos e que estão fazendo a Tua obra, enquanto nos movimenta a fazê-la também, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Te agradecemos por mais essa vez que o Senhor nos recebeu aqui. Pai Santo, obrigado por esse tempo da Tua presença. Leva-nos debaixo da Tua graça. Em nome de Jesus e para a Tua glória. E agora, queridos, que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, Seu Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, com toda a igreja de Cristo, aonde quer que eles estejam, e aqueles que vão morar no céu, digam amém? Amém. Deus abençoe a todos, semana de bênção, está chovendo, veja quem precisa de carona, se organize em nome de Jesus.